Capítulo 64 Técnica evolutiva do psiquismo e gênese do espírito. Após termos enfrentado o problema da gênese da vida, encontramo-nos agora diante de outro, ainda mais formidável, o problema da gênese do espírito. Constata-se o fato de que nas primeiras unidades protoplasmáticas, filhas do raio globular, e nas formas derivadas subsequentes, tanto o protoplasma como a célula, devido à íntima estrutura da permuta química, possuem uma sensibilidade ao ambiente e uma capacidade de registrar impressões, razão pela qual a vida, desde suas primeiras manifestações, devia produzir fenômenos de psiquismo, embora muitíssimo rudimentares. A mobilidade do sistema atômico da vida, apesar de estável e elástica, era o meio mais adequado ao desenvolvimento e à progressiva expressão desse psiquismo. Vossa incerteza, quando indagais se a função cria o órgão ou se o órgão cria a função, ocorre porque ignorais o princípio da vida e, por isso, não sabeis como interpretar seus fenômenos. Nem uma coisa, nem outra. O organismo é uma construção ideoplástica que aparece tão logo a maturação evolutiva do meio, constituído pela matéria, permita o surgimento do princípio latente, que se manifesta diversamente de acordo com as circunstâncias do ambiente, onde e como o meio possibilitar o desenvolvimento dessa manifestação. Órgão e função, portanto, surgem juntos e progridem através da alternância de um apoiamento recíproco, do órgão sobre a função, que o desenvolve, e da função sobre o órgão, que a aperfeiçoa. Assim, nem a consciência cria a vida, nem a vida cria a consciência, mas ambas, ajudando-se mutuamente, trabalham para vir à luz. De um lado, o princípio vai plasmando e desenvolvendo para si uma forma cada vez mais adequada à sua manifestação. De outro lado, a vida vai fixando esse impulso e organizando-se para se aperfeiçoar sempre mais. O princípio move a matéria, tornando-a cada vez mais capaz de expressá-lo, trabalho no qual ele se reforça, expandindo-se e manifestando-se sempre mais poderoso. A vida, ao mesmo tempo em que é efeito de um íntimo dinamismo organizador, constitui também o campo no qual esse dinamismo se exercita e se desenvolve. Se a modelação das formas não proviesse de um princípio interno, não vos seria possível ver esse crescimento provir sempre de dentro, progredindo da reprodução de tecidos ou por vezes de órgãos inteiros até a formação dos organismos adultos. Em sua íntima estrutura cinética, a vida conserva a memória das ações e das reações dinâmicas anteriores, concentrando em si e podendo realizar todos os traços marcantes passados. É possível, assim, não apenas a concentração em um germe de toda a arquitetura de um organismo, mas também a sua reconstrução completa a partir do germe até a sua forma adulta. Toda evolução vos apresenta o espetáculo desse processo de centralização e descentralização cinética, cuja evidência, no caso da semente, torna-se tão grande que é como se o tocasseis com a mão. O germe mantém em seu movimento todas as características de seu tipo,
conservando em seu âmago, numa estrutura indelével, a lembrança do passado vivido, que deverá se reproduzir intacta no seu novo organismo, o qual, na maturidade, será capaz de modificá-la, mas somente em escala mínima, mudança que, uma vez assimilada, é transmitida ao novo germe. Os resultados da experiência da vida, em qualquer nível, gravitam para o interior, onde os valores são destilados, os totais são resumidos e a síntese da ação é processada. Para lá descem em camadas sucessivas os produtos da vida. O psiquismo permanece em constante crescimento, pois ao redor do primeiro núcleo depositam-se, por superposição progressiva, os valores, os totais e as sínteses da vida. Assim, a consciência, embora em graus muito diferentes, é um fato universal em biologia. Através da acumulação das experiências, cujos resultados são introduzidos como variações cinéticas na unidade vorticosa, o desenvolvimento da consciência constitui o resultado do fenômeno da vida. Embora só apareça com intensidade nos organismos superiores, nos quais ela constrói para si órgãos específicos visando fazer a divisão do trabalho, a consciência está sempre presente, de um a outro extremo da vida, apresentando um sistema de desenvolvimento sempre idêntico e constante, desde a consciência elementar dos proto-organismos até o espírito humano. O centro se enriquece em qualidade e em potência, adquirindo com isso a capacidade de construir para si órgãos cada vez mais aptos a exprimir a crescente complexidade de sua estrutura. Assim, sucessiva e reciprocamente ativos e passivos, submetidos aos choques das forças do ambiente e estimulados por um íntimo impulso que, por lei de evolução, busca constantemente se exteriorizar, princípio e forma evoluem gradualmente, e da contínua tensão desse contraste desponta, do mistério do ser à luz, do polo consciência ao polo forma, a manifestação da vida. Desde sua forma protoplasmática inicial, a vida tinha de possuir uma consciência orgânica própria, ainda que rudimentar, sem a qual aquela primitiva permuta não poderia subsistir. Se vida significa permuta, e permuta corresponde a psiquismo, então vida equivale a psiquismo. Essa primordial consciência orgânica, na qual já estão presentes as leis fundamentais da vida, encontra-se em toda a parte e em qualquer organismo. Tendo se desenvolvido na complexa estrutura cinética dos movimentos vorticosos, essa consciência orgânica já era parte integrante da vida em seus primeiros albores, como substrato fundamental de todos os crescimentos futuros, vindo a se tornar mais tarde inteligência orgânica e instinto, para finalmente ascender até a consciência psíquica e abstrata no homem. Desde suas primeiras formas, a matéria possui as propriedades psíquicas fundamentais, os elementos dessa consciência, que é a essência e a condição da vida, e que à vida está inseparavelmente ligada. A ameba já possui todas as propriedades biológicas básicas: metabolismo, movimento, respiração, digestão, secreção, sensibilidade, reprodução e psiquismo.
Nesse protozoário, a técnica da vida já lançou suas bases, traçando em grandes linhas a sua arquitetura. O desenvolvimento realiza-se em todos os níveis, obedecendo à mesma técnica, dada pela transmissão ao centro psíquico já constituído e pelo crescimento desse núcleo através da estratificação em torno dele das capacidades sucessivamente adquiridas. A repetição de uma reação gerada em resposta a uma ação exterior constante tende a se fixar na trajetória íntima como uma nova forma. A vida, ansiosa por se expandir e evoluir, mantém seus braços abertos às forças do ambiente, as quais são introduzidas nela em grande quantidade. Assim, as reações se multiplicam e a consciência, ávida de sensações, vai se enriquecendo e se aperfeiçoando, tornando-se mais complexa em sua estrutura. Nada se perde, nenhum ato, nenhuma prova passam sem deixar sua marca. Através de um processo lento de ajustamentos contínuos, vão se transformando a consciência primordial, a forma que a reveste e o ambiente que a circunda. Vivendo e acumulando experiências, o ser torna-se cada vez mais sábio, especializando sua capacidade. Nasce então o instinto, constituído por uma consciência mais complexa, que lembra, sabe e prevê. Subindo mais ainda, chegamos ao homem. Nele continuam a existir os substratos precedentes, tanto a consciência orgânica, obscura e automática, que, embora abandonada na profundeza do ser, está ali presente e em funcionamento, como o instinto, vivo e atuante, o qual, tal como nos animais, é sábio e memorioso. Todavia, é acrescentada ao homem uma nova estratificação, a razão, a inteligência, aquele feixe de faculdades psíquicas que formam a consciência propriamente dita. A vida retorna sempre ao germe para recomeçar tudo de novo, repetindo em cada forma todo o ciclo percorrido na evolução precedente, tanto no fenômeno orgânico como no fenômeno psíquico. Assim como o germe sintetiza em si todo o organismo que produzirá, o homem também resume em si todas as consciências inferiores. Cada célula possui sua pequena consciência, pela qual é presidido o seu metabolismo em cada tecido. Cada órgão tem uma consciência coletiva mais alta, pela qual seu funcionamento é regido, sendo todo o organismo dirigido pelos instintos, que guiam e conservam a vida animal. Final do capítulo 64.